Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos resolver o exercício de cálculo da resistência à compressão paralela às fibras de uma determinada madeira usando o método de investigação direta. O exercício é esse aqui. Determine o valor característico da resistência à compressão paralela às fibras FC0K de um lote de madeira de determinada espécie. Para este lote foram ensaiados 12 corpos de prova com U igual a 12%, sendo obtidos os valores a seguir. Estão aqui, os 12 corpos de prova com seus respectivos valores de resistência à compressão. Sempre que falamos em valor característico, coloca-se o K aqui. Esse símbolo aqui significa, o que nós estamos procurando, que é a resistência à compressão paralela. O Fzinho significa que é resistência, o subíndice C significa que é a compreensão, o zero significa que é a compreensão paralela às fibras, ou seja, a carga, ela está sendo aplicada a 0 grau em relação ao eixozinho das fibras. E o K, que foi o que eu li aqui, o subíndice K, significa que é um valor característico, ou seja, um valor específico, particular daquela espécie de madeira. Foram extraídos 12 corpos de prova deste lote de madeira, ou seja, uma caracterização completa. Nesses corpos de prova foram realizados testes de compreensão paralela às fibras, que é o zerozinho lá. O zero está informando para nós que a carga foi aplicada paralela às fibras. A norma brasileira recomenda que os ensaios sejam conduzidos em madeiras com umidade de 12%. Voltando lá no texto do exercício, aqui eu estou falando com U igual a 12%. O que significa esse U igual a 12%? Significa que a madeira estava com 12% de umidade. Por que a norma pede com 12% e o exercício está falando que é 12%? Porque se vocês não lembram, a madeira é um material que pode perder ou ganhar água. E no caso da madeira, essa perda ou esse ganho de água interfere diretamente na existência da madeira. Por isso que a norma padroniza que os ensaios têm que ser feitos com corpos de prova com umidade a 12%. Estão aqui os 12 corpos de prova. Qual que é o primeiro passo que nós vamos dar para estar resolvendo esse exercício? Será necessário colocar os valores de resistência em ordem crescente. Esse é o primeiro passo. Nós vamos pegar os 12 corpos de prova e nós vamos colocar eles de forma que o menor fique em primeiro, que é o que foi feito aqui, e o maior fique por último. Nós simplesmente ordenamos em ordem crescente. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é eliminar metade dos corpos de prova, ou seja, no nosso caso, nesse caso do exercício, são 12 corpos de prova. Aqui está falando que a norma fala que nós temos que eliminar metade dos corpos de prova. Não é qualquer metade. Qual metade que seria? Seria a metade dos maiores valores. No nosso caso, como é 12, nós vamos eliminar a metade dos 6 maiores valores dos corpos de prova. Aqui, há 12 corpos de prova, o N é igual a 12. Depois nós vamos ver por que N é igual a... Nós vamos usar esse N igual a 12 aqui. Como eu já falei, vamos eliminar os 6 maiores valores dos corpos de prova. Estão aqui, foi eliminado, os 6 maiores e ficamos só com os 6 menores. E aqui está aqui a formulazinha que pode nos dar o valor a compreensão. Por que eu estou falando que pode nos dar? Porque depois nós vamos fazer algumas análises e pode ser que o valor que essa fórmula vai dar não seja o que nós estamos procurando. Nós vamos entender isso aí, não precisa preocupar não. Então agora nós vamos usar a formulazinha. A fórmula fala que x1, x2, isso significa x1, ou seja, o primeiro corpo de prova, o segundo corpo de prova, o terceiro e assim sucessivamente. Até esse aqui. Qual que seria esse corpo de prova aqui? Aqui está falando x e tem um subíndice aqui, ó, n dividido por 2 menos 1. Esse subíndice aqui significa o seguinte, vocês lembram que lá atrás aqui o n é igual a 12? Então nós vamos usar o n aqui, ó. Então aqui é 12. Por que é 12? Porque são 12 corpos de prova. Então esse n sempre vai ser o número de corpos de prova. No nosso caso é 12. Então vamos ver qual que é esse corpo de prova aqui.
12, que é o número de corpo de prova, dividido por 2, 6, menos 1, 5. Então, o x aqui, o corpo de prova, tem subíndice 5, ou seja, é o quinto corpo de prova, 52,3. Aqui tem outro corpo de prova, vamos descobrir qual que é esse corpo de prova aqui que a fórmula está falando para nós. N, o nosso é 12, dividido por 2, 6. Então, o subíndice desse x aqui é 6. Então, é o sexto corpo de prova, o último corpo de prova, porque nós usamos 5, né? Mais um aqui, 6. Nós temos 6. E aqui, novamente, o n. O n aqui, 12, dividido por 2, 6, menos 1, 5. Detalhe, aqui não tem x. Então, aqui não vai ser o quinto corpo de prova, vai ser simplesmente 5, porque a nossa continha aqui, dentro da equação, deu 5. Então, nós vamos colocar só o 5 aqui. Atenção, gente, não vai colocar o quinto corpo de prova, não. O quinto corpo de prova é só quando tem como índice x. Então, resolvendo essa continha, nós vamos achar um valor característico, a compreensão paralela às fibras de 36,96. Mas como eu disse para vocês, esse aqui pode que não seja o valor que nós estamos procurando. Nós vamos fazer outras análises, vamos para elas. Aqui, ó, assim sendo, nessa análise via equação, foi encontrado um valor característico inferior para a compreensão paralela às fibras de 36,96 MPa. A norma também traz algumas informações complementares referentes à determinação desses valores. Qual que é uma dessas informações? É a seguinte: não se deve tomar valor inferior ao menor valor observado nos ensaios. O que a norma está querendo dizer aqui? Ela está querendo dizer que se esse valor que nós encontramos através da fórmula for menor do que o menor valor observado no ensaio, olha só, o menor valor observado no ensaio é esse aqui. Nós colocamos ele em ordem crescente, não foi à toa. Foi para depois, que agora, né, olhar para esse valor aqui. A norma fala que se o nosso valor via equação for menor do que o menor valor, nós não vamos poder tomar esse valor aqui como o valor característico, a compreensão paralela às fibras. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse valor aqui, que é o valor encontrado através da fórmula, vamos supor que esse valor fosse 35, não, vamos supor que nós encontramos 35. Aí quando nós olhássemos para esse menor valor dos corpos de prova, nós ia achar que é 35,1. Então nós não poderíamos usar o 35 do exemplo aqui que eu estou dando. Nós teríamos que usar esse aqui. Então, se esse valor fosse menor do que esse valor, nós teríamos que usar esse aqui. A norma também fala que nós também não podemos usar valor inferior a 70% do valor da média da amostra. Então, nós vamos ter que tirar a média da amostra. Um detalhe, essa média ela é tirada usando os 12 valores. Lá para a formulazinha foi os 6 menores valores, mas para a média nós vamos usar os 12 valores. Tem que ter atenção aqui, gente. É os 12 valores na média. E é os 70% da média dos 12 valores. Não é a média, é 70% da média. Aqui nós usamos 12 valores, né? O 12 aqui dividimos por 12 e nós encontramos via 70% da média 36,8. Então, o valor característico da compreensão paralela às fibras, ele não pode ser menor do que o menor valor e nem menor do que 70% da média. Vamos lá resumir agora. Através da formulazinha, nós encontramos 36,96 MPa. O menor valor dos corpos de prova é 35,1 e o 70% da média é 36,8. Aí agora nós olhamos para o valor da equaçãozinha. Olha só, 36,96 é menor do que 35,1? Não. Então, através do primeiro passo lá, da norma, né, nós podemos usar isso aqui. Agora vamos ver o 70%. 36,96 é menor do que 36,8? Não é menor. Então, nós vamos poder usar isso aqui como resposta, 36,96, porque ele é maior do que as duas prescrições que a norma pede. Ou seja, logo, não se deve tomar o valor de FCK0 inferior a 35,1, que foi o que eu falei, nem inferior a 36,8, que é o 70% da média. Ou seja, já que o valor via equação já é maior do que esses valores, então o valor que nós estamos procurando desde lá do início
é 36,96 MPa e aqui nós terminamos o nosso exercício. É um exercício simples, são continhas simples, mas que requer muita atenção, certo? Obrigado, até o próximo vídeo.